Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, estamos para mais um vídeo aqui nesse canal, uma ousadia minha de querer periodicamente expor vídeos que trazem meditações com considerações, reflexões minhas sobre a palavra de Deus. E a intenção é que toda segunda, quarta e sexta eu consiga postar vídeos neste canal para que sirvam para a edificação das pessoas. Era um projeto antigo, um desejo antigo, que a princípio era para escrever textos na web. Durante um tempo comecei a fazer alguma coisa e parei há muitos anos, não dei continuidade. E agora nesses tempos de quarentena, essa situação me forçou a tomar essa iniciativa, então por isso que eu digo que é uma ousadia. Então eu gostaria que, se você pudesse compartilhar os vídeos, se eles fizerem bem para você, você pudesse compartilhar com seus amigos e quem sabe a gente ter aí um canal em que a gente possa conversar de maneira aberta, honesta e sem a palavra final, porque a palavra de Deus é isso aí mesmo. Ela se aplica ao homem do seu tempo e ela sempre será promissora em comunicar as verdades da eternidade de Deus ao coração do homem do seu tempo e do seu lugar. Então hoje a gente está falando sobre alguma coisa do texto. Amanhã a gente vai estar falando outras coisas, porque Deus sempre tem um suprimento para a nossa alma. E é por isso que a vida cristã ela é abençoada. Porque esse nosso Deus inesgotável tem sempre uma palavra boa para nós. E eu amanheci hoje com esse texto na minha mente e eu quero compartilhar com você e depois a gente vai pensar alguma coisa sobre ele. É o texto de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 até o final do capítulo. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção de Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E cheio de temor disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. É maravilhoso esse texto. Eu, desde pequeno, eu me lembro ainda na Igreja Católica Apostólica Romana, numa igreja, num templo lá de Pirajuí, a minha cidade de origem, uma igreja por sinal muito bonita,
uma catedral com pinturas, né, nas paredes de textos das Sagradas Escrituras, e havia esse texto aqui, havia essa pintura aqui desse texto, mostrava essa escada, e Jacó ali prostrado, e os anjos subindo e descendo. E eu, desde criança, eu tenho essa imagem muito clara na minha mente. E eu me lembro, quando pastoreava a Igreja Batista Missionária no Geisel, durante mais de um ano nós ficamos meditando todos os cultos de quarta-feira no livro do Gênesis. E eu me lembro que quando chegou na seção do livro que trata da vida de Jacó, eu fui me surpreendendo com a trajetória de vida deste homem, deste patriarca da Bíblia. E fui vendo as transformações que Deus fez na vida dele ao longo do período em que ele viveu. Jacó, ele foi sendo transformado por Deus. Lá na frente ele teve o seu nome transformado, né, mudado para Israel. E parece que tudo começa aqui, nesse momento. É nesse momento que as coisas acontecem, em que Deus vem e se revela durante o sono. Eu sinceramente não sei dizer se Jacó acordou, se ele estava dormindo, se ele teve uma visão, se era um sonho, mas ele viu isso, né? Teve essa visão, vamos colocar assim, de que havia uma escada que fazia a ligação de onde ele estava, naquele lugar, naquele momento, naquelas circunstâncias, com o céu. E eu comecei a pensar a respeito dessa situação, em que Jacó ele está em fuga da sua família. Ele, de uma forma estranha, com a colaboração de sua mãe Rebeca, ele que era o mais novo entre os gêmeos, ele, Esaú, ele era o mais novo, o último a sair do ventre de sua mãe Rebeca, ele, ali na armação da mãe, ele acaba recebendo de Isaac a bênção do filho mais velho, a bênção do pai. E houve uma situação de conflito, né, junto do seu irmão Esaú, e ele parte então, debaixo novamente da bênção do seu pai Isaac, ele parte para a região de Harã, onde ele vai buscar uma esposa para ele se casar, e esposa da família da sua mãe, Rebeca. E ele está partindo aqui. Ele caminhou durante o dia se declinou, ele chegou naquele lugar, e então ele, ao deitar-se, recostado junto a uma pedra, ele teve essa experiência magnífica com o Senhor. E eu fico pensando aqui, meus queridos, em que ele estava ali longe do pai, longe da mãe, longe do irmão, estava fugindo do irmão, na verdade, e estava andando por territórios novos. Não que ele não tivesse nunca passado por ali, mas o território novo, a gente está se referindo a uma experiência nova. O coração dele estava cheio de algum temor, cheio de incertezas. Ele não sabia o que ele ia encontrar pelo caminho. Então, uma situação de solidão. Eu fico me perguntando, você já passou por esse momento na sua vida de se sentir só? Mesmo que nós estejamos cercados pelas pessoas, mesmo que nós estejamos num determinado ambiente, você já se sentiu só? Então eu imagino que todas essas circunstâncias mostravam a solidão na vida de Jacó naquele momento. E quando tudo era solidão, no meio da noite, Deus vem e fala com Jacó.
E Deus rompe com este sentimento e esta insegurança que a solidão traz para nós. Parece que a gente traz esse sentimento desde o Éden, né? Quando nós resolvemos pecar contra Deus e Deus nos tira do Éden e Deus coloca uma barreira para que nós não entremos mais lá. Parece que nós fomos tirados da presença de Deus e, na verdade, nós escolhemos esse caminho. Então, muitas vezes, nós podemos estar, sim, num caminho de solidão por escolha própria ou pelas circunstâncias, né? Jacó aqui, ele não fez nada a despeito da sua vontade. Ele poderia se posicionar contra o plano da sua mãe Rebeca, mas ele embarcou nisso. Então não importa se foi mais Rebeca, se foi menos Jacó. O fato é que ele tem participação nessa situação. Como nós tivemos a participação nossa no Éden, quando resolvemos desobedecer a Deus, nós escolhemos muitas vezes caminhos de solidão para nós. E essa solidão, propriamente um caminho que parece que estamos nos distanciando de Deus. E aqui Deus vem revelar que, na verdade, essa solidão não está acontecendo. E que por mais que o nosso interior e tudo à nossa volta nos mostre que estamos sós, Deus vem, intervém naquele momento e mostra que não estamos sós. Que Jacó não estava só. E eu me lembro de uma experiência pessoal em 2003, eu passei por uma cirurgia, foi a primeira que eu passei, e eu fui operado no Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Meus pais me levaram até lá, era uma cirurgia de hérnia de hiato, de recomposição ali. E eu fiquei ali sozinho, porque eu conhecia apenas o médico, que é um professor de lá, que ia me operar. E eu me lembro, nunca tinha sido operado, eu desci para o centro cirúrgico, e ali estava ele, o médico, estava anestesista, estava um corpo de residentes, havia ali alunos também de sexto ano, de quinto ano, então havia uma multidão dentro daquela sala, daquele centro cirúrgico, e eu só conhecia o médico, e na verdade, eu tinha conversado com ele umas 3, 4 consultas antes. Então era um ambiente totalmente desconhecido, uma situação totalmente desconhecida, e quando eu fui posto na mesa de cirurgia, abri os braços e eles começaram a me ligar os instrumentos e preparar a anestesia, eu pensei assim, eu não estou só. Deus, Jesus está aqui comigo. Foi uma experiência tremenda, porque logo em seguida eu fui anestesiado e só vim acordar na sala de recuperação algumas horas depois. Que experiência! Não teve nenhuma escada ali, não teve anjo subindo e descendo, mas foi uma tremenda experiência. E foi reveladora de que eu não estou sozinho. É algo que eu sempre ensino para o meu filho Gabriel. Filho, a gente vai orar à noite e eu sempre falo, filho, lembre-se sempre, Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ele ali estaria. E ele disse também que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Então nós, na verdade, nunca estamos sós. Jesus está conosco. E se nós pararmos ali um minutinho para prestar atenção, aqui dentro, onde o Espírito fala conosco, nós sentiremos que Jesus está ali conosco. E eu queria dizer para você, meu querido, minha querida, que nesse momento talvez esteja se sentindo só, eu queria dizer que Jesus está com você. Desperte, há uma escada colocada aí onde você está, ligando o seu coração, que se engana com as circunstâncias, que se engana consigo mesmo, de que na verdade você não está sozinho, que Jesus está com você. E quando nós caminhamos com o Senhor, e essa é a trajetória de Jacó, a nossa vida será transformada, vai sendo transformada dia a dia. E eu digo para você que 2 décadas depois, quando Jacó retorna de lá, de Harã, e passa por essa mesma localidade, por essa mesma região, ele já não é mais o mesmo Jacó. Ele é uma nova pessoa, ele está transformado, até o seu nome mudou.
E aquela pedra ali marca, ungida com óleo, ela marca o início de uma experiência tremenda de caminhada diária com o Senhor. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos sós. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido e minha querida, e vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque o Senhor disse que estaria conosco. Pela fé nós cremos que o Senhor está conosco, e isso nos deixa tranquilos. Obrigado por esta verdade. Obrigado por esta realidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Emanuel, nosso companheiro de caminhada na pessoa do Espírito Santo, é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. É o que temos para hoje. Um abração. Deus te abençoe.